apesar de que também não são tão estranhos. Acharam aí o 1 Samuel 4? Amém? Então mantenha o dedo aí, abre agora em 2º livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 20. Um pouquinho para frente, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2º livro dos Reis, 1 das Crônicas, 2 Crônicas. Tem que talvez abrir um pouco o som, a minha voz é muito rouca, muito fanhosa, fica difícil de entender. Se eu tivesse um vozeirão igual o Cid Moreira, ia ser uma benção, boa noite. Não tem, o que a gente vai fazer? 2 Crônicas, isso fica melhor, fica mais fácil para me entender. 2 Crônicas, capítulo 20. Não tem jeito, você quer fazer a voz ficar bonita, você não faz milagre, só Jesus que faz milagre. Se Jesus estivesse aí no som. 2 Crônicas 20, versículo 13 e 14. Acharam os dois textos? Ficaram com o dedo marcando aí? Vamos ler na sequência, então. A gente vai ler o 1 Samuel 4, 3. Cuidado para não ficar muito alto. E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje, diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Agora dá um salto lá para Crônicas, capítulo 20, versículo 13, o 14, e talvez mais algum. E todo Judá estava em pé perante quem? Como também as suas crianças, suas mulheres, seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de quem? De Deus. Amém. Obrigado, Pai, confirma a oração já feita, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A gente vai conversar Não tem jeito, você está tentando fazer milagre. A gente vai conversar um pouco sobre esses dois textos nessa noite. O primeiro texto fala da arca de Deus, que os filisteus haviam travado uma batalha contra o povo de Deus. E eles haviam perdido um primeiro momento da batalha. Os filhos de Eli, que era o sumo sacerdote, Hofni e Finéias, estão no meio do exército e eles querem mandar trazer a arca de Deus, porque era a arca da aliança. Todos vocês já ouviram falar da arca da aliança, e era a arca da aliança, era o símbolo da presença de Deus, e eles acharam que trazendo a arca de Deus para o meio do povo, todos os problemas seriam resolvidos, e eles tomam uma decisão, sem falar com Deus, sem orar, sem coisa alguma, eles dizem: traga-se a arca para o nosso meio, e nós vamos vencer. E quando a arca é trazida, é levada para o meio do arraial, e quando chega, existe um alarido muito grande, um festejo muito grande, e o povo começa a dizer: a vitória é nossa, mas uma decepção muito grande. Os filisteus reagem, vencem a batalha, tomam a arca, Hofni e Finéias morrem. Quando a notícia chega até seu pai, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Quando a mulher de Finéias está para dar à luz a um filho, ela morre, coloca o nome no filho já quase morrendo, de acabou, foi-se a glória de Israel. Uma derrota muito triste. Mas no segundo texto que a gente leu, fala de Josafá quando os moabitas o ameaçam. E aí nós vamos ver uma situação diferente. A gente vai tentar entender isso no contexto bíblico, no contexto histórico atual e no contexto de família. Josafá se sente ameaçado, e Josafá não manda simplesmente fazer uma estratégia de guerra, mas a primeira coisa que você vai pegar a sua Bíblia em casa, você vai ler esse texto, você tem que ler e estudar com calma. E Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Ele não buscou a arca de Deus, ele buscou o Deus da arca. A gente tem que começar a entender algumas coisas, queridos. Não existe objeto ou pessoa que possa manifestar a glória de Deus. Deixa eu explicar direito. Não existe nada nesse mundo que possa obrigatoriamente trazer a presença de Deus. Mas Deus pode usar qualquer pessoa, ser ou objeto para manifestar a sua glória.
O que Hofni e Finés fizeram não foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhes deu uma estratégia e diga, leve a arca à frente dos armados e eu darei vitória a vocês. Não, eles automaticamente subentendem. Nós temos a arca é de Deus, a arca é da aliança, e obrigatoriamente se a arca vai, Deus vai. Errado. Nem todo lugar que se fala de Deus, Deus está. Nem todo lugar que se diz, meu Jesus, Jesus está. Daí Jesus diz, naquele dia muito me dirão, Senhor, em teu nome nós não profetizamos. Nós não fizemos. Apartai-vos de mim porque eu não conheço vocês. Então existem muitas vezes, estão nos ensinando um evangelho de certas estratégias. Não adianta a gente trazer uma réplica da arca e depositar aqui e confiar porque nós temos uma réplica da arca. Mas se essa réplica da arca é apenas para nos lembrar de que Deus é um Deus de alianças e de que Ele tem uma aliança conosco, aí nós somos abençoados. Entende a situação? Então, quando eu digo que nem homem, nem pessoa, nem objeto algum é capaz de trazer a presença de Deus, esse é o engano de Hofni e Finés. Ele diz, nós perdemos a primeira batalha, mas quando a arca estiver no nosso meio, a gente ganha. Errado. Deus disse, eu não estou nessa história. Porque Hofni e Finés, se você lê o contexto em casa, é muito importante você ler esse contexto, ele já vem desagradando a Deus em muitos aspectos. E aí a arca é tomada, o exército perde a batalha, os filisteus levam a arca, só que a mão de Deus vai pesar sobre os filisteus, eles vão ter sérios problemas, eles vão devolver a arca, colocam num carro. É uma história muito interessante para você que nunca leu. Leia esse texto em casa. E agora a gente vai dar um pulo para Josafá, quando ele exatamente coloca a buscar ao Senhor. E ele teme o seu adversário, mas ele não fica paralisado pelo medo. A primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos tanto medo do nosso problema que a gente até se esquece de buscar a Deus. Muitas vezes nós ficamos muito empolgados. E eu gosto da expressão de alguns irmãos de algumas igrejas que dizem, você não tem que dizer para o seu Deus, para o seu problema, o tamanho do seu Deus, o tamanho do seu problema. Você tem que dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. É a expressão que eles usam. Eu gosto disso. Aquele hino que diz, e todos vão dizer, quão grande é o meu Deus, eu gosto disso. E Josafá coloca-se a buscar ao Senhor, e ele todo Israel. E aí veio a palavra do Senhor a um profeta, e é muito importante isso. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e Jaaziel disse, poxa, mas por que tanto filho? Porque era uma questão de vida ou morte. E a gente não podia levantar um profeta qualquer que a gente nunca viu, nem sabe quem é, e dizer a vitória é tua. É um homem que tem uma história de uma família com Deus. É um homem que a gente sabe de onde vem. É um homem que a gente pode confiar na palavra dele. Ele é Jaaziel. E quem era o pai dele? Era Zacarias, todos conheceram. E quem era? Era Benaías, o avô dele. E quem era o bisavô dele? Cuidado com esses profetas aéreos que aparecem por aí profetizando sobre a sua vida, e você não sabe de quem são filhos, de onde vêm, para onde vão. Muito cuidado. Você pode ver que geralmente quando o Velho Testamento se refere a um profeta e diz o fulano que era filho de fulano, que era filho de Beltrano, que era filho, a única pessoa que vai aparecer sem genealogia no Velho Testamento para simbolizar a pessoa de Jesus é quem? Melquisedeque. Este é rei de Salém, não sabemos nada, nem antes e nem depois. Mas, geralmente, quando a Bíblia vai se referir a um profeta, alguma coisa importante, ele vai dizer este que era filho daquele, que era filho daquele. Então, muito cuidado. Às vezes, você deixa de ouvir o seu pastor para ouvir alguém que caiu de helicóptero aqui agora e diz coisas que você quer ouvir. E nem sempre o profeta tem que dizer o que a gente quer ouvir, mas o que Deus quer falar. Isso é muito importante, inclusive na nossa família. E aí, então, ele diz, olha, crede no Senhor, fica tranquilo. O Senhor disse que vai estar com vocês. E quando aquele homem de confiança de Deus diz, Deus vai estar com vocês, agora a gente não precisa mais trazer a arca, agora não precisa mais de fetiche nenhum. O que a gente precisa é da presença de Deus, está garantido, a vitória é nossa. E aí Josafá vai usar uma estratégia muito interessante. Na frente dos armados, ele coloca quem? Vocês se lembram? Alguém se lembra quem que Josafá colocou na frente do exército? Os cantores, que louvavam a majestade santa do Senhor. Estranho, na primeira fileira, onde deveria estar a infantaria,
onde deveria estar, embora o exército romano vai se levantar muitos e muitos anos depois disso, mas onde estariam, se fosse o caso de uma guerra romana, a grande infantaria com suas grandes lanças pontiagudas e seus escudos, onde deveria estar uma fileira cerrada de homens bem armados, para a gente já entrar destruindo totalmente, estão os cantores, cantando e louvando a majestade santa do Senhor. O que tem que vir na frente? Louvor, adoração. Depois a batalha. Primeiro a gente busca a Deus, depois a gente vai à luta, vai à guerra, meu irmão. Vai meter a mão na colher de pedreiro, vai fazer a reforma do templo, vai botar o teto, vai fazer tudo, mas primeiro a gente busca o Senhor. Primeiro a gente adora o Senhor. Primeiro a gente tem comunhão com Deus. E aí Deus fez o quê? Desbaratou o exército inimigo. Eu estava lendo alguma coisa esses dias de Ziel Machado, parece que é Ziel Machado, Ziel Carvalho, me lembro muito bem. Ele disse uma coisa muito interessante que me marcou muito. O conhecimento de Deus não produz controle sobre as coisas de Deus, mas submissão a Deus. Isso é interessante. Tem muita gente que acha que o conhecimento de Deus produz controle sobre as coisas de Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, menos a gente tem controle das coisas, mais Deus tem controle, e mais nós tememos ao Senhor, e mais nós nos submetemos ao Senhor. E nós precisamos levar isso para dentro da nossa casa. Às vezes nós levamos algumas coisas para dentro da nossa casa como se fosse a arca, e nós colocamos a arca na geladeira, e nós colocamos a arca em algum lugar. A arca é apenas um símbolo para nos lembrarmos que nós servimos a um Deus de aliança. Aquele hino maravilhoso do Marcos Witt, Deus de pactos, que guarda as suas promessas, que cumpre suas palavras e guarda meu destino. Deus de pactos. Procura na internet, vocês que são a geração da internet, são bons nisso, eu sou péssimo nisso, eu sou um verdadeiro troglodita. Procura lá, Deus de pactos, Marcos Witt, você vai ver que palavra maravilhosa. Então, na nossa casa, o que nós temos que levar à frente na nossa casa? A adoração, o louvor. E perder um pouco essa mania de controlar demais as pessoas. Como se nós fôssemos dono das pessoas. Amor. Alguém disse que numa casa, ela não fica de pé apenas porque duas pessoas se amam muito, mas porque duas pessoas se amam e porque o amor de Deus está presente entre elas. E com esse amor presente, elas se perdoam, elas se entendem, elas se compreendem, elas suportam um ao outro em amor, dando suporte, não no sentido de aguentar. A gente costuma ler muito esse suportai-vos uns aos outros, e a gente faz como se fosse o sinônimo de aguentai-vos uns aos outros. A ideia do suportar é ser de suporte. O que é o suporte? É aquilo que segura. Nós vemos ali o suporte do microfone, o pedestal do microfone. Qual a função dele? Segurar o microfone. Então, quando o apóstolo Paulo diz suportai-vos uns aos outros, não é aguente o seu irmão possível, não. Seja suporte, dá uma força, ajuda a manter ele. E quando os levitas vão na frente dos armados e eles começam a louvar a majestade santa do Senhor, o Senhor dá vitória total, de modo que os adversários, os moabitas, se levantam contra os moradores da montanha de Seir e vice-versa, e eles começam a lutar entre si. E quando Israel chega ali, a Bet-Semes, parece, já estão todos mortos e eles vão saquear por 3 dias o despojo. 3 dias carregando os bens, porque não dá para carregar tudo num dia só. O que a gente aprende com esses 2 textos, como eu já falei? Não creia nas pessoas, mas creia num Deus que usa pessoas. Não creia em coisas, mas creia num Deus que usa coisas. Não creia no louvor, mas creia num Deus que age durante o louvor. Não creia numa música em especial, mas creia num Deus que naquela noite resolveu agir através daquela música. O que é mais importante a gente crer, que a gente às vezes tem crido pouco, queridos. Está aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. E quem é a verdade? Jesus. E onde está Jesus? Aqui. Então, o que a nossa família precisa? Falando de família, trazendo-os para o nosso contexto. Muitas vezes a gente está colocando dentro da nossa casa muita coisa. A gente dependura um versículo como se ele fosse a solução. O versículo tem que estar ali, mas é para você olhar e dizer: temei ao Senhor, vós todos os seus povos, e você se lembrar disso, e você se inclinar ao Senhor. De nada adianta você colocar um versículo pendurado, de nada adianta você manter a sua Bíblia no Salmo 91 para afugentar os demônios da sua casa, porque eles não vão afugentar.
Porque quando Satanás leva Jesus ao pináculo do templo na tentação no deserto, ele simplesmente recita para Jesus o Salmo 91. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedras. Então você acha que uma Bíblia aberta no Salmo 91 afugenta alguma coisa da sua casa? Lê de engano. Mas quando o Salmo 91 está aqui, quando você ora, como muitas pessoas gostam de orar na primeira pessoa, eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, direi do Senhor o meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus em quem confio, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Então você deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, mas quando você passar, diga, opa, a promessa está lá, então papai está lá, papai está aqui, então também. Mas se é apenas um salmo a mais, me lembro quando fazia seminário em Barra Mansa, nosso professor de teologia sistemática, doutor Otávio, um médico cardiologista, um senhor de uma aparência muito bonita. Nós somos uma sociedade tão machista que falar que o homem é bonito é complicado, né, pastor? Mas era um coroa bonito, não era igual eu não, era um coroa de cabelo grisalho, bem afeiçoado, uma voz bonita. Ele era o nosso professor de teologia sistemática. Um dia ele perguntou para a gente, e disse assim, o que Davi disse no Salmo 23? E aí logo aparece aquele aluno apressadinho que, eu sei, o que foi? Não vou falar o nome dele, que de repente nós moramos perto de Barra Mansa aqui. Pode falar, filho? E ele ficou de pé e disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele citou. E quando ele terminou, o doutor Otávio disse, não foi isso. Quando ele disse, não foi isso, eu digo, já veio loucura. Ele era meio louco. Ele dizia assim, olha, eu sou médico e sou velho. Ele disse, então tem hora que eu posso delirar um pouco. Ele disse, velho delira. E ele virou para nós e disse, não foi isso. Quando ele disse que não foi isso, ele me ensinou a ler o Salmo 23 de uma maneira que eu não sabia. Ele enrubesceu, encheu o peito e disse, sabe o que Davi falou? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo. É isso que Davi diz. Davi não diz, batatinha quando nasce esbarrama pelo chão, mamãinha quando dorme bota a mão no coração. Davi está cheio. Davi não faz um salmo e vence uma batalha. Ele vence uma batalha e faz um salmo. Cada salmo que ele faz é resultado de uma batalha que ele vence. E a gente pensa que a gente vence batalhas porque a gente canta salmos. Salmodiai ao Senhor, cantai-lhe um cântico novo. Batalhas são travadas todos os dias, todas as noites, na nossa casa, na nossa vida. Estamos em guerra. E nós precisamos vencer essa guerra. E as armas de nossa guerra não são essas aqui, mas são a oração, são o louvor, são a adoração. Não adianta trazer a réplica da arca, não adianta colocar apenas um versículo solto escrito, não adianta usar um texto fora do contexto como pretexto, não adianta. Nossa casa precisa estar edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Nossa família tem que estar edificada sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Nosso evangelho não pode estar afirmado em cima de afirmações de homens que a gente não conhece história, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vão. O Espírito de Deus, sim, nós não sabemos de onde vem e para onde vai. Queridos, Deus usou esses dois textos no Velho Testamento. Quando Hofni e Finés pensam que trazendo a arca Deus vem junto, tem muita gente levando coisas para dentro de casa achando que Deus vai junto. Tem muita gente fazendo propósito na vida achando que Deus está na história. Quando Deus diz assim, eu não estou nessa história. Mas tem muita gente que quando a luta vem contra ele se faz como Josafá e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. E desde as crianças até os mais velhos, todos se puseram a buscar ao Senhor. Acerca dessas palavras que a gente recebe, você tem que ter muito cuidado. Todos nós, eu creio que todos nós aqui conhecemos muito bem a passagem do profeta Eliseu, quando ele vai pedir para uma viúva um pouco d'água e depois ele diz para ela, primeiro você traz para mim um pão, que eu vou comer e depois você faz para os seus filhos. Todos conhecem esse texto? Pouca gente lê um pouquinho atrás quando Deus diz para o profeta, eu já disse a uma mulher viúva lá em Sarepta,
que sustente você. O profeta não cai de paraquedas do nada no meio do quintal da mulher e diz para ela, me dá um pão, e ela diz, tudo bem, esse é profeta. Não. É a sua Bíblia em casa, dá uma olhada lá em Reis, e Deus disse assim, eu já falei com ela. Eu já disse para ela te sustentar. Ela precisa de um sinal da sua chegada. Quase nós nunca observamos isso, nós sempre falamos do profeta que chegou e que a mulher creu e foi muita fé, porque era o último pouquinho de farinha, era o último restinho de azeite, mas Deus já havia falado com ela. Então, aprenda a receber de Deus, além de receber do púlpito, aprenda você a receber de Deus, além de receber da internet, aprenda você a receber de Deus, aprenda você a ter contato com Deus, com a palavra de Deus, comunhão com a palavra de Deus, e você receber de Deus, e você fazer e tirar as suas conclusões a partir da palavra. Não ande apenas a partir do que os outros andam, não diga apenas a partir do que os outros dizem, não creia apenas a partir do que os outros creem. Eu dava aula no seminário lá em Juiz de Fora e um aluno perguntou para mim sobre um assunto de corrente teológica, eu não me lembro bem se era pós-milenista ou pré-milenista, e eu falei para ele, filho, não foi esse assunto, não, foi outro assunto, eu sei que tinham 3 posições teológicas. E eu disse para ele, olha, tem 3 posições teológicas, e as 3 são essa, essa e essa. E ele perguntou para mim, qual que o senhor acredita, pastor? Eu falei, eu não posso falar para você. Porque se eu falar para você, você vai começar a crer naquela que eu falei. E é um assunto muito, na verdade, não é fundamental para a sua salvação. Se você crer numa ou na outra, não vai alterar a sua salvação. Ele disse, obrigado, eu cheguei com uma dúvida, agora eu tenho 3 dúvidas. Eu falei, viu como é que Jesus é bom? Multiplicou até a tua dúvida. Mas agora você vai para casa e vai estudar. Agora você vai procurar na tua Bíblia aprender. Querido, nós somos uma geração que a gente recebe informação demais. Nós estamos tendo tempo de deglutir essa informação. Nós não estamos tendo tempo de degustar, de digerir esta informação. E isso muitas vezes tem nos dado a falsa impressão de que estamos maduros. Quando estamos, como a gente, quando morava na roça, a gente falava assim, banana madurada no carbureto. A juventude nem sabe o que é isso. Você já comprou alguma banana no mercado que, apesar de estar amarelinho, com aparência bonita, estava sem paladar? E você já comprou alguma banana no mercado que tinha a mesma aparência e quando você degustou estava uma delícia? Aquela banana sem gosto, ela foi madurada sob uma temperatura alta, que é colocada numa vasilha composta com algumas palhas e um pouco de carbureto, e ela recebe um calor muito grande, uma carga muito grande de calor, num período muito curto. E você diz, está madura, é como muitos crentes hoje em dia. Ele recebe uma carga de informação muito grande, você diz, está maduro. Mas quando você vê e tira a casca, não tem maturidade. E a maturidade vem com o tempo. A maturidade vem com o trabalhar de Deus. Acrescentai à vossa fé a paciência a virtude a temperança, o domínio próprio. E assim o apóstolo vai descrevendo uma série de coisas que devem ser acrescentadas. E nós achamos que sabemos tudo. E aí eu chego para minha esposa e digo para ela, é assim, 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 assim. Quando ela quer falar alguma coisa, eu não aceito a ideia dela, porque afinal de contas eu sei tudo. E a gente começa a gerar problemas. E a minha esposa chega para mim e diz, é assim, 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 assim. E aí eu digo que não aceito. E nossas famílias sendo atacadas, nossa juventude sendo atacada, nossos filhos sendo atacados, e a gente lutando com armas naturais às vezes. E às vezes a gente quer só levar um pedacinho de um texto isolado, a gente quer levar uma frase como se ela fosse a solução, a gente quer levar uma réplica da arca para casa como se ela fosse a solução, a gente vai levar um martelinho para casa como se ele fosse a solução. E a nossa solução está em Deus. A nossa solução está no Senhor, em colocar o louvor na frente dos armados. Depois da tua arma. Você lembra o que Davi fez quando Saul vestiu ele com a armadura dele? Você lembra da história de Davi e Golias? E Saul coloca-lhe uma pesada armadura sobre ele. E ele disse, eu não posso andar com isso. E despiu-se da armadura. E proveu-se de um surrão, um alforje, uma sacola, 5 pedras de ribeiro e uma funda. Lembra-se?
Aí você fica imaginando, Davi disse que havia matado o leão e o urso. E como é que ele fez? Ele simplesmente os abriu ao meio. Mas ele não teria a chance de abrir Golias ao meio. Ele tinha que usar uma outra estratégia. E ele sabe que ele vai usar outra estratégia. Ele passa e ele toma 5 pedras de ribeiro e sua funda e corre na direção do gigante. E ele gira, 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 e provavelmente a única fresta que deve ter no capacete do gigante deve ser a sua viseira, que provavelmente seja horizontal. A pedra de Davi não teria capacidade de atravessar o capacete do gigante, ela vai atravessar aquela viseira horizontal e provavelmente crava ali na fonte. Mas Davi não tinha internet para brincar. Sabe o que ele fazia quando ele cuidava das ovelhas do pai dele? Ele tocava a harpa e atirava a funda. Ele cantava salmos ao Senhor e girava a funda. Ele é muito bom naquilo. Ele olhou o gigante e disse, isso para mim é tranquilo. Eu só preciso da bênção de Deus. Mas ele treinava muito. Ele não tinha internet, não tinha Face, não tinha Zap Zap. Então a diversão, enquanto a gente está tomando conta das ovelhas do pai, ó, a gente coloca uma pedrinha lá no barranco e... Ele disse, rapaz, você vai ser fácil. Por que ele não abriu o gigante ao meio? Ele não teria chance. Queridos, o maior milagre que Deus fez com Davi foi dar coragem a ele. Deus não teve que mandar um anjo matar o gigante. Deus não teve que dar uma estratégia que não fosse humana. Deus deu a ele uma estratégia humana. Tem coisas que só Deus faz. Certa vez o exército de Senaqueribe rodeia Samaria, a fome é muito grande, e aí ele se desafia, aí sim o rei desafia Deus e diz, porventura é o Deus de vocês maior do que os outros deuses? Assim como eu fiz com eles, vou fazer com vocês. Aí ele se deu mal. Aí ele colocou Deus na guerra. Aí um anjo do Senhor, em uma única noite, matou 185 mil soldados. 185 mil. E você abre as escavações arqueológicas daquele tempo da Assíria e está lá de que numa noite uma peste terrível teria dizimado o exército assírio. E nós sabemos que peste é essa. Mas em outros momentos Deus dá apenas estratégia. O anjo não intervém. Tem hora que é você que tem que intervir. Tem hora que você vai levar a arca na frente. Tem um momento em que eles levam a arca. Quando eles vêm do Egito, muita gente lembra-se da travessia do mar, mas pouca gente lembra-se da travessia do Rio Jordão. Talvez se eu perguntasse aqui, eu tenho quase certeza que pouquíssimas pessoas sabem de que Israel atravessou o Jordão a pés enxutos. E o que eles fizeram? Eles disseram, olha, coloque aqueles que levam a arca do Senhor à frente. Quando o pé deles tocar no Jordão, as águas se dividirão. E eles ficarão no meio do Jordão e todo Israel vai passar. E quando Israel acabar de passar, eles passam. E quando eles saírem, a água do Jordão volta a correr. Poxa, com uma arca dessa na nossa frente é tudo que a gente precisa. Mas Deus disse, faça-se assim. Entende? Deus disse, faça-se deste modo. Ninguém tirou de trás da orelha. Josué não disse assim, eu tenho uma estratégia. Então o pastor precisa da direção de Deus. Você precisa da submissão ao pastor. Você precisa ouvir palavras também fora, mas cuidado com os profetas que andam de helicóptero por aí. Cuidado com aqueles que não têm uma história de vida com você. Cuidado com aqueles que não construíram raízes com você. Cuidado com aqueles que você não conhece. Então, você quer vencer batalhas? Louve ao Senhor, adore ao Senhor, seja fiel ao Senhor, crie raízes, crie comunhão, crie um grupo, como foi dito aqui quando a irmã falava do louvor. Jesus é a pessoa que mais amava e ama a todas as pessoas, mas ele tinha muitos discípulos, mas quantos apóstolos? Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. E quantos ele tinha mais chegado? 3. Se eu estivesse lá quando Jesus ressuscitou a menina e eu fosse um dos outros 9, eu ia ficar muito bravo. Quando Jesus chega na casa da menina, todo mundo chorando, e Jesus fala sério, não quero ninguém comigo, exceto Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. O resto, por favor, é convidado a retirar-se. Você já imaginou Jesus falando isso? Um Jesus tão amável que dizia, vinde a mim todos vós, um Jesus que ama e diz, agora eu não quero ninguém aqui dentro. Jesus deve ter falado com autoridade, exceto Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Os demais, por favor, aguardem do lado de fora.
Jesus fez isso porque ele queria um grupinho? Não. Porque ele nos ensina que você tem que ter um grupo mais chegado seu, com quem você pode compartilhar momentos íntimos. Você precisa da igreja toda para ter comunhão. Deus valoriza a comunhão. Me lembro uma vez, quando a gente estava no seminário de louvor, muitos anos atrás, não sei se a Cláudia lembra, quando o pastor Azaf estava pregando, ele disse que Dom Pedro deu um grito no Brasil: independência ou morte. Ele disse, no caso do cristão, independência é morte. Jesus mesmo disse, quando você tiver um problema, não oreis pelas esquinas, como fazem escribas e fariseus. Entra, pois, no teu quarto, ora em oculto, sozinho, e o Pai o quê? Te escuta, responde. O Pai está contigo, Ele te escuta. Mas quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu o quê? Estarei no meio de vocês, entende? Sozinho o Pai te escuta, mas 2 ou 3 ele diz, eu estou presente. Então Jesus valoriza tremendamente a comunhão. Não pensa você que Jesus não valoriza a comunhão, porque ele diz que se você tem um problema, vai para o teu quarto. É um outro contexto, ele fala de oração expositora, para a gente não ser como aqueles fariseus que gostam de levantar o braço e discursar. Diz que certa vez D.L. Moody estava dirigindo um culto, procura na internet, Dwight L. Moody, você vai ser abençoado. Já morreu há muitos anos, não procure por ele. Ele estava dirigindo uma reunião, ele convidou um irmão para orar, ele disse, irmão fulano, ore conosco. E o irmão começou a orar, e ele levantou a voz e disse, irmãos, retornemos ao culto, enquanto o irmão termina o discurso dele. Retornemos ao nosso culto, por favor. E retornaram ao culto. Oração de formadura de Universidade Federal de Juiz de Fora. Sabe como é que a gente faz uma oração na formatura da universidade? A gente, de preferência, segunda pessoa do plural, fica mais chique. Vós, vós que sois toda majestade, e que tendes estado assentado em vosso trono de eternidade a eternidade. Vós que sois Deus acima de tudo. E Deus fica lá esperando, diz assim, Sérgio, quando é que você vai começar a orar de verdade? Até agora o discurso ficou bonito. Até agora as pessoas estão empolgadas. Eu quero saber, você acha que hora que nós vamos começar a conversar nós dois, eu e você. Eu quero saber que hora que a gente vai começar a ter o nosso tete-a-tete, o nosso bate-papo. Você quer ver uma coisa que nós cristãos oramos errado, queridos? Quando os discípulos disseram para Jesus, Senhor, como devemos orar? Foi isso que eles perguntaram? Não foi isso que os discípulos perguntaram certa vez para Jesus? Senhor, como devemos orar? O que Jesus falou? E vós, quando orar, direis o quê? O que Jesus diz em Mateus, gente? Pai nosso que está nos céus. A gente faz isso. Não é para repetir o Pai, mas você pode observar que as orações de Jesus são sempre iniciadas com Pai. O que ele diz no túmulo de Lázaro? Pai, eu dou graças porque sempre me ouves. É isso? O que ele diz na cruz? Pai. Jesus sempre diz assim, Pai. Mas nós preferimos começar com Senhor Deus dos Exércitos. Ele é o Deus dos Exércitos, mas acima de tudo Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Um Deus de exército, esse é o grito que o coração de um pai jamais vai deixar de ouvir. É interessante que a voz de nossos filhos, ela pode ser distinguida em qualquer lugar, com um monte de crianças, diz, meu filho está me chamando. Alguém disse que foi feita uma pesquisa agora, eles gostam muito de fazer pesquisa nos Estados Unidos, disse que a voz humana, embora ela possa ser parecida aos ouvidos humanos, não existem duas vozes iguais no planeta. Então alguém disse certa vez, achei muito bonito, quando você disser para Deus, Pai, Ele vai dizer, fulano está me chamando. Ele vai dizer o seu nome, vai dizer, é ela que está me chamando. Querido, nós estamos muito preocupados com a arca da aliança. Mas nós estamos esquecendo do Deus da aliança. Chega um momento em que Deus diz assim para o povo, dai descanso à arca, deixa a arca um pouco quieta. Acabou a peregrinação. Deixa a arca repousar. Agora é eu e você. E aí Deus havia feito uma promessa que quando Salomão constrói o templo, na dedicação do templo, a palavra de Deus vem e diz que
se vocês se virarem para mim e orarem neste lugar, eu ouvirei. E aí exatamente o que Josafá vai cobrar de Deus, essa aliança, essa promessa, e diz, nós tememos ao Senhor, embora tenhamos errado, o Senhor disse que faria isso. Isso é orar a palavra. Isso é ter a palavra no coração. E o nosso adversário tem tirado a palavra muitas vezes. Temos acesso tão fácil à palavra hoje. Temos a Bíblia online, de todo tipo, todas as versões. Mas nunca se leu tão pouco, nunca se deu tão pouco valor, nunca se conheceu tão pouco, nunca se aprofundou tão pouco. É uma estratégia que o nosso adversário tem usado, queridos, nos afastar da palavra do nosso Pai, dos conselhos do nosso Pai. Errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O meu povo erra por falta de conhecimento, diz Deus. E eu pergunto para você e para mim nessa noite, como está o nosso nível de entrosamento com Deus? Estamos nós tentando apenas acionar a arca e apertar um botão e pedir que Deus haja, ou temos nós vivido um relacionamento como Josafá busca com Deus para ter vitória? A vitória é resultado da nossa comunhão com Deus, ou a vitória é resultado de apertar um botão? Famílias atacadas, famílias duramente assoladas. Alguém acha que tem controle, e vai aqui um conselho: quando você acha que você tem controle, quando você diz assim, quem manda nessa casa sou eu, você já não manda mais nada. Quando você tem que gritar e dizer assim, quem manda aqui sou eu, você já não está mandando mais coisa nenhuma. E aí como é que a gente manda? Com amor. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Eu já falei isso uma vez que a gente estava lá do outro lado do templo. A gente entende mal, a gente acha que a mulher tem que ser subordinada. Submissa, não subordinada. Aquele que está debaixo das ordens de alguém. Deus nunca mandou a mulher ser subordinada ao marido, mandou ser submissa. Mas disse assim, marido, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Maridos, vocês amam as suas mulheres a ponto de dar a sua vida por elas? Mulheres, vocês são submissas aos seus maridos? Então, queridos, nós não temos controle de nada. O controle está na mão do Senhor, e o nosso controle é estar debaixo da mão de Deus, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, é agindo da maneira que Deus quer que a gente haja, é falando o que Deus quer que a gente fale. Alguém disse certa vez, nós não queremos perder nem o controle do culto. Nós queremos ter o controle total do culto, da nossa programação, tem que estar tudo na nossa mão, tem que estar tudo do nosso jeito. Certa vez o diário de John Wesley diz assim, havia dias em que não havia culto, nós simplesmente nos ajoelhávamos, deitávamos no assoalho e chorávamos sobre o peso dos nossos pecados. Hoje em dia, se a gente fizer isso, vão chamar a gente de maluco. Vão dizer, mas onde está o culto? O culto não é para a arca, o culto é para Deus. O culto não é para o pastor. C. Peter Wagner fala no livro dele, o culto não é bom quando eu gosto do culto, o culto é bom quando Deus gosta do culto. O culto é para Deus, não é para mim. E quando Deus gosta do culto, Ele responde com bênçãos. E quando Deus aceita o nosso culto, Ele responde com a presença do Espírito Santo, e consequentemente todos nós iremos gostar do culto. Mas nem todo culto que a gente gosta, Deus gosta. Todo culto que Deus gostar, nós iremos gostar. Se nós, pelo menos, estivermos afinados com Deus. Mas nem todo culto que nós gostarmos, Deus irá gostar.
Quando Elias está no Monte Carmelo e ele clama e o fogo desce, consome o sacrifício, consome a lenha, consome as pedras e lambe a água, o povo não coloca Elias nas costas e começa a gritar: este é o homem de Deus, este é o homem de Deus. Não, eles esquecem totalmente do profeta, se viram para o alto, levantam as mãos e dizem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se nós fôssemos Elias, ia ficar um pouco chateado. Pô, peraí, cara, tudo bem que só o Senhor é Deus, mas eu fui um instrumento nessa história. Como é que eu fico nisso aí? Fica de lado. Foi para isso que você veio aqui. Deus quer ser o Senhor da tua casa, da tua família. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu costumo trocar um pouquinho a letra daquele hino. Eu digo: entra na minha casa, entra na minha família, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Deus quer assumir o controle da tua casa. Seja você homem ou mulher, Deus quer ter o controle. Toda casa edificada sobre as minhas palavras não cairá. Jesus jamais disse que a casa edificada sobre a palavra dele seria edificada num lugar paradisíaco, onde não sopram ventos fortes, onde não há enchentes, onde as torrentes não batem com força. Muito pelo contrário, as aflições e os problemas são exatamente os mesmos em quem construiu uma casa sobre a areia e quem construiu uma casa sobre a rocha. A grande diferença está em que esta não caiu mediante a tempestade. Então Jesus tem que ser o centro da tua casa, o centro da tua família. E faça, para a gente fechar, aquela letrinha que a gente falou do filme. OQJF. O que quer dizer OQJF? O que Jesus faria? O que Jesus faria agora? Aquela hora que você já chega em casa meio aborrecido, meio chateado e tal. Tudo bem que Jesus não foi casado, né? O pastor Cláudio Duarte até brinca que Jesus falou com o pai, falou: senhor, ir até eu vou, morrer eu morro, mas casar não. E aí ele vem e tal, e você chega, e aí chega aquela hora que você perde a paciência, a sua esposa fala alguma coisa e você ameaça responder, você vai perguntar e dizer assim: o que Jesus faria? É aquela hora em que a esposa também pensa, é aquela hora em que eu, como filho, me converti aos 17 anos, mas o Senhor sempre me abençoou nesse aspecto, graças a Deus. Eu trabalhava com meu pai era uma pessoa extremamente difícil de se lidar. Né, Márcio? Uma benção aquele seu falecido avô lá emprestado. E ele brigava, xingava, e eu posso olhar para o passado e dizer assim: eu nunca respondi meu pai. Sempre honrei meu pai. E Deus me abençoou. Você quer ser abençoado? Honra teu pai e tua mãe. Eu já falei aqui, volto a falar: moço, moça que está procurando um casamento, case-se com alguém que honre pai e mãe. Primeiro mandamento para um bom casamento, vocês que vão se casar: case-se com alguém que honre pai e mãe, porque ele tem sérias possibilidades de honrar você. Quem não honra pai e mãe, jamais vai honrar você, que não é nada dele. Pastor Cláudio Duarte que pregou, não sei se você viram a pregação. A moça chegou: pastor, eu conheci o rapaz, é uma benção, isso, só tem um probleminha, que é ele bate na mãe dele. Se casa depressa, filha. Por quê, pastor? Aí você vai ajudar a vozinha, a mãezinha, um dia ele bate em você, outro dia ele bate nela, ela precisa de alguém para aliviar, ela está apanhando sozinha. Casa com ele depressa. Ela já deve ter uma certa idade, tadinha, está cansada de apanhar e divide. Um dia ele dá uma coça em você, outro dia ele dá uma coça nela, fica tudo certo. Ela ficou meio brava e disse: filha, se ele bate na mãe dele, o que ele vai fazer com você que não é nada dele? Aí depois vai reclamar que Deus me enganou, que a minha costela estava errada. Na frente, palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe. Aí lá na frente você vai receber a bênção. Então não adianta trazer arca, não adianta colocar, fazer isso, figura de anjo, não sei o quê, É um outro problema sério hoje que a gente enfrenta no Evangelho. É a angelolatria, para a gente fechar, está ficando meio tarde. Você está na reunião na igreja, coisa e tal, e está aí, o culto está rolando, você fala: Jesus está aqui, amém, glória. Aí você fala de novo: Jesus está aqui, amém, pastor. Eu vi um anjo ali: ô glória, o anjo está ali, rapaz, a solução chegou, o anjo está ali. Que isso? Eu falei que Jesus está aqui. E o sujeito disse amém.
O anjo está ali, ele gritou. O que Deus propôs para Moisés? Eu não vou no meio de vocês, eu vou mandar um anjo. O que Moisés falou para Deus? Eu não quero. Se é para ir com um anjo, então me deixa morrer aqui no deserto. Ou é o Senhor, ou nada. Se é a igreja moderna, Senhor, manda um anjaço daquele. Manda aquele anjaço. Deixa com a gente. O Senhor não precisa com a gente, não. Manda um anjo. Vai que o Senhor vai com a gente. O Senhor está ocupado cuidando do universo inteiro, do mundo inteiro. Manda lá o teu anjaço. Moisés disse: eu não saí do Egito por mão de anjo. Eu saí do Egito por mão do Senhor. E eu vou entrar em Canaã por mão do Senhor. Ainda que eu morra no Monte Nebo sem entrar em Canaã, mas é na mão do Senhor. São alguns pequenos erros teológicos que a gente vai cometendo. E a gente vai valorizando coisas que são extremamente valorosas, mas que no seu devido lugar, na sua devida hora. Então, cuidado para você não pegar a arca da aliança e fazer dela o seu ídolo. Coloque o Deus da arca da aliança na sua casa, na sua família. Faça uma aliança com Deus nessa noite. Porque Deus não quebra alianças feitas, nós quebramos. No sangue de Jesus existe uma aliança que foi feita na cruz. Davi fala nos seus salmos que purifica-me com o isopo e ficarei puro. O escritor aos Hebreus diz: se o sangue de uma novilha aspergido numa pessoa podia purificar pecados, quanto mais o sangue de Jesus. Você quer bênção? Deus tem. Fique firme no Evangelho. Fique firme debaixo da orientação do teu pastor. Quando alguém profetizar alguma coisa para você, veja a origem da profecia, veja a origem do profeta. Quando alguém trouxer algum objeto para você, cuidado para você não adorar mais essa coisa do que objeto. Você que é casado, não ame mais a sua esposa do que o Senhor, e você que é homem, mulher, não ame mais, e vice-versa. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Você que é moço, moça que procura um casamento, procure alguém que honre os seus pais e honre ao Senhor. Igreja, honre ao Senhor em primeiro lugar, honre a sua liderança. Honrai-vos uns aos outros, temei ao Rei e guardai-vos da corrupção do mundo. Tem uma série de coisas para a gente acrescentar, mas nessa noite a gente vai ficar por aqui. Você tem levado a arca de Deus para casa ou você tem levado o Deus da arca? Faça essa pergunta para você. Você leva a Bíblia para casa como um fetiche ou como palavra de Deus? Se ela é palavra de Deus, é para ser aberta, ser lida e ser meditada. Se ela é um fetiche, é para ser guardado, muito bem guardado. Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Papai querido, agora é hora de falar com o Senhor e não de discursar. E Jesus disse que nós deveríamos começar assim: Pai, obrigado porque temos um Pai que é nosso e que está nos céus. Obrigado porque o Senhor nos ama como filhos. E nós não merecemos. Mas o Senhor é um Pai bom. Temos aqui inúmeras famílias com inúmeros problemas, levando para casa alguns fetiches, algumas coisas de alguns lugares, ouvindo algumas palavras que não são boas. Mas nós quebramos em nome de Jesus toda maldição, toda palavra dita errada e pedimos que o Senhor seja entronizado nas nossas casas. Assim como Josafá se pôs a buscar ao Senhor e o Senhor disse: crede no Senhor e prosperareis. Que eles possam crer no Senhor e prosperar. Possam crer na Tua palavra. Possam Te servir e Te adorar todos os dias da sua vida. Seja conosco, Papai, hoje e sempre. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso amado Salvador.